só a parte analítica, financeira que vai te levar a ter um diferencial. Você precisa ter essa parte de comunicação, de negociação, influência também muito boa. Bom, meu nome é Alexandre Hiroshi de Souza, né? Hoje eu tenho 29 anos. Atualmente eu sou gerente financeiro aqui na Shape, né? Que é uma startup de tecnologia, então a gente é basicamente focado em soluções para indústrias de grande porte, né? Focado muito na parte de manutenção preditiva mesmo, então a ideia é a gente utilizar machine learning, modelos estatísticos para maquinário pesado, né? Então prever quando eles vão ter paradas, né? Não planejadas. E hoje eu estou com o desafio de basicamente estruturar a área financeira na empresa, né? Na startup. Então eu fui convidado, hoje eu respondo para o CFO, né? E hoje basicamente vou completar 2 anos de empresa, né? E o desafio é estruturar processos, fazer todas as rotinas de finanças darem certo para a gente poder crescer bastante, né, nos próximos anos. Caramba, é uma tarefa importante, assim, eu fico me perguntando como que você conseguiu adquirir tanto conhecimento para ser responsável de estruturar uma área inteira, né? Então, eu vou voltar um pouco na sua história, então eu queria saber onde você fez faculdade, que curso você fez, como que foi isso? Legal. Então, eu me formei em engenharia de produção na Unicamp, eu sou da turma de 2012, né? Então fui um dos primeiros da turma inicial, né, que foi 2009. E durante a graduação, assim, fiz muito as matérias básicas do seu currículo, tal. Acabei tendo também experiência fora do Brasil, então a minha duração de formação foi de 6 anos. Eu fiz 5 anos de graduação, mais 1 ano nos Estados Unidos, como bolsista. Depois eu retornei para o Brasil. Eu tive a primeira experiência como estagiário de verão no Itaú Unibanco. Então, lá foi um primeiro contato com o mercado de trabalho, né? Assim, os conhecimentos que eu tinha eram muito basicamente com o que eu tinha de visão dentro da faculdade, junto com organizações estudantis como o MTE, né, que é o Mercado de Trabalho e Engenharia. Então, cara, fazendo evento, tendo visitas técnicas era o máximo que eu tinha de contato. E entrando no Itaú foi a primeira experiência mesmo hands-on ali, né, de conhecer as pessoas e tal. Eu fiquei 3 meses alocado na área de política de cobrança de crédito. Então isso foi uma época que, cara, estava começando a ter cobrança de SMS, as pessoas usavam SMS e o banco queria estruturar isso de ter cobrança, então me chamaram para fazer um projeto, né, de cobrança de crédito. Então as pessoas que estavam atrasadas tinham que desenvolver uma régua de cobrança com SMS, caixa, bom, um monte de dispositivo. Eu fiquei 3 meses lá, depois eu voltei para a graduação e finalizei. O 5º ano, que é separado para 1 ano de estágio obrigatório, né? E aí eu fui para um setor totalmente diferente. Então, primeiro fui para o setor de mercado financeiro, né, banco, e aí eu entrei na Monsanto, né, que hoje é a Bayer, né? Eu trabalhei na área de compras e o setor deles é basicamente agronegócio. Então, na área de compras eu era responsável por contratar serviços, não comprar insumos nem nada, então era serviço de colheitadeiras, né, aquelas máquinas bem, parece futurísticas, né, tipo, são aquelas colheitadeiras gigantes, cada colheitadeira tipo mais de R$1 milhão. E eu era responsável por fazer, né, a negociação de contratar essas máquinas, as pessoas que trabalhavam durante as safras, né. Então o meu setor ali era a safra de milho. Então trazia a máquina da Argentina, cara, era bem legal. E eu, como sou um cara da cidade, né, moro aqui em São Paulo a minha vida inteira, eu nasci aqui e cresci. Foi uma experiência muito legal para entender como a comida chega aqui no supermercado, por exemplo, né? Porque tem toda uma cadeia gigantesca de agronegócio no Brasil. E tive a oportunidade de ir para o Mato Grosso, conhecer a mesma realidade do campo e sair um pouco do mundo de exatas, né? Compras é mais negociação, é aquele negócio mais de
influência das pessoas e bem pouco números em si, né, análise. E aí, quando eu estava lá terminando o estágio, a gente chegou no início que a Bayer aqui adquiriu, né, no centro. Então ficou um clima meio que assim, putz, não sabemos exatamente o que vai acontecer na área e tal. E eu também tinha um grande sonho de me tornar trainee. Né? Então a Monsanto não tinha esse programa lá, eles até me ofereceram uma vaga de analista, mas eu comecei a prestar os outros programas, de trainee principalmente. E também estava muito incerto a área de compras em si, né? Como que as posições, enfim, como que ia se comportar após a aquisição. E aí eu fui prestando os processos trainees e eu acabei indo para uma área um pouco mais de analítica, de exatas, que era uma coisa que eu sentia falta. Eu falei, putz, fiz toda a graduação em engenharia, estou sentindo um pouco de falta de uma parte um pouco mais analítica. Como que foi essa mudança, assim? Tipo, por exemplo, você foi trabalhar num banco, o primeiro emprego que você teve, e depois foi para um mercado totalmente diferente, assim, mais do agronegócio. Então, como que foi essa transição, assim, os aprendizados de um e de outro mudaram muito? Como que foi essa experiência? Eu acho que nesse início de carreira, eu acho muito importante você ter experiências em vários setores. Então, por isso que foi meio que assim, eu falei, cara, deixa eu começar agora em banco, surgiu essa oportunidade, agora eu vou pro agro e ver que realmente faz mais sentido para mim. Né? Eu acho que de mudança, eu sinto que a sua capacidade de você se adaptar, ela precisa ser desenvolvida ao longo do tempo. Eu acho que quando você muda de um setor para o outro, né, conhece pessoas diferentes, tal, essa capacidade, eu acho que ela é muito importante. Então, uma coisa que eu sempre levei é assim, cara, não importa na sua área de atuação, em que empresa que você vai, né, tente entender o trabalho das pessoas, o que elas fazem, quais são as dores, que soluções que você precisa oferecer, enfim, pensar em coisas meio fora da caixa. Então, esse meio do processo de adaptação, ele foi muito parecido. E eu meio que me desafiava para, tipo, cara, vou em setores diferentes para realmente entender qual que é o negócio, né? E o que essas pessoas fazem. Né? Então, acho que quando a gente está na faculdade é um ambiente muito restrito, né? De conhecimento, de visão, enfim, do mundo. Então, acho que o meu objetivo maior foi esse. Né? E capacidades, cara, você tem que aprender muito a se relacionar com as pessoas, entender o porquê que você faz aquilo, porquê que a pessoa manda você fazer alguma coisa, ou porquê as pessoas agem daquela forma. Acho que esse foi o principal, sabe? De chegar nesses ambientes e tentar fazer essa adaptação mesmo, sabe? Mas eu fico me perguntando assim, estágio, trainee, como que você sabe se um estágio é bom pra você? Assim, existe isso, essa noção de tipo, caraca, estou estagiando em uma empresa, essa é uma empresa que tem um bom programa de estágio, existe essa definição? Ou é muito relativo, é uma coisa que você se identifica ou não? Como que é essa percepção, assim, de uma pessoa que passou, até você falou, vai falar mais da sua experiência de trainee, né? Queria entender como que funciona isso. Sim. Acho que o estágio é um período que talvez você não precise se preocupar tanto se aquilo faz sentido ou não para você. Porque você tem que ir muito mais numa linha de ter uma primeira experiência, né? Então, cara, para mim, assim, tudo que vier é válido, vai ser conhecimento. Ou pro lado ruim, putz, isso aqui não serve para mim. Ou do lado bom, cara, isso aqui faz sentido para mim, eu gostei de fazer. Eu acho que é uma época de aprendizado tão grande que eu não me preocuparia tanto de pensar assim, putz, será que vale a pena eu entrar nesse tipo de experiência, né? Claro, tem alguns setores que talvez faça sentido você fazer uma reflexão, né? Tem um certo interesse em saber como que um banco funciona. Beleza, então vou selecionar essa área. Né? Ou setor de educação, enfim. Talvez se você tiver esse primeiro interesse, faça mais sentido você selecionar algumas empresas que são daquele setor. Mas eu também não me restringiria, assim, tentar pensar fora da caixa, sabe? Tipo, por mais que eu tenha interesse em trabalhar em banco, isso também não me restringe a tentar prestar um estágio no setor de, sei lá, de ONGs, enfim, uma coisa totalmente diferente para realmente entender como que é. Né? E o legal do estágio é que você pode fazer vários estágios, né? Então, não necessariamente você precisa ficar preso só numa empresa por muito tempo. Então, eu daria essa dica. Entendi. E como que foi esse programa de trainee? Assim, imagino que o trainee ele paga bem, mas deve ser por um motivo. Você tem mais responsabilidades do que no programa de estágio? Como que funciona o programa? Assim? Legal. O
o trainee em si, tem um desenvolvimento muito acelerado, né? Então, o processo seletivo ele é bem mais puxado, né? São bem menos oportunidades no mercado, né? Então, realmente eles selecionam pessoas que eles veem muito potencial para ocupar um cargo de liderança, né? No curto prazo de tempo. No caso, eu entrei como trainee de finanças na Serasa, né? Então, muito ligado a serviços financeiros, né? Consultas, cartas de negativação. Então, a gente trabalhava muito com o setor financeiro e também varejistas, né? E a minha experiência foi muito legal, porque, como eu disse, eu sentia falta um pouco dos números, tal, de viver um pouco uma parte mais analítica. Eu tinha muito interesse de entender como funciona a finanças. Acho que eu também percebi que existiam muitos engenheiros trabalhando em finanças, né? A gente tinha uma facilidade de lidar com números, enfim. Só que, cara, eu nunca trabalhei na área de finanças, nunca tinha trabalhado. Eu tinha, parte de mercado financeiro, tem um pouquinho a ver, mas não tanto. Depois agro, depois, cara, eu vou para finanças, né? E a experiência foi muito legal, porque quando você é selecionado, você tem a oportunidade de não estar numa área, num papel específico, né? Então, você tem a oportunidade de rodar áreas diferentes, além de finanças, né? Então, eu fiquei a duração do programa era de 2 anos. E aí, o primeiro ano você ficava alocado em projetos que não eram de finanças, para você realmente conhecer o negócio da empresa, né? Então, entender todos os business, todas as áreas de negócio. E aí você tinha que desenvolver projetos em diferentes áreas. Então, eu fiquei alocado numa primeira área de produtos digitais, então mexi muito com marketing, também com parte de produtização. E depois eu fui para uma área mais de planejamento comercial, então lidar com metas de vendedor, projeções, tinha um pouquinho mais viés financeiro, lidava um pouco de estatísticas e tal. E aí depois eu fui para finanças, né? Então esse primeiro ano é para conhecer realmente a empresa de cabo a rabo, conhecer pessoas de diferentes áreas, né? E você tem chefes meio que temporários, né? Então é legal porque você começa a fazer um network muito bacana. Acho que o principal do trainee, o diferencial é você ter essa visão mais 360 da empresa que você trabalha e fazer um network super valioso para depois, quando você estiver na sua área final, você já sabe, putz, tem que falar com tal pessoa, conheço, você já tem um relacionamento, as coisas que você precisa, elas se tornam mais fáceis quando você conhece a pessoa. Então, depois desse 1 ano de período de projeto, eu fui para uma área de rotation mesmo, dentro de finanças, né? Então, a diretoria de finanças era bem grande, né? E eu fui rodar principalmente as partes um pouco mais operacionais, né? Que a gente chama de core mesmo de finanças, que é a parte de contas a pagar, receber, contabilidade. Então, cara, eu tinha um time de, sei lá, 100 pessoas só para essas atividades um pouco mais operacionais, que eu tinha que entender porque tudo aquilo, de alguma forma, ia ser traduzido em números para uma análise, né? Então, eu fiquei um tempo colocado nessas áreas para entender mesmo como que era a dinâmica de fechamento mensal, de projeções, coisas de emissão de nota fiscal, imposto, assim, tudo, cara, bem no core mesmo. E aí eu fiz alguns mini projetos de melhoria, né? E aí depois eu fui para a minha área final, que é FP&A, que chama, né? Que é Financial Planning Analysis, que é uma área de planejamento financeiro, né? Então tem essas áreas mais core, de operacional, e tem uma área que é mais análise, assim, né? Que faz projetos de orçamento, avaliação de projeto, projeções. Então eu já estava ocupando uma cadeira ali quando eu terminei o trainee, né? Então peguei todo esse conhecimento de finanças, comecei a sentar numa cadeira de business partner, né? Então eu atendia ali áreas de negócio dentro da Serasa como um intermediário financeiro, né? Então fazer essa ponte entre o negócio e o mundo de finanças. E aí quando eu terminei o trainee, eu fiquei tipo 6 meses nessa cadeira, e aí eu fui efetivado já como especialista. Então, tipo, meio que pulei todas as ordens meio que naturais de ser analista, né? Então, acho que o diferencial mesmo, cara, é essa oportunidade de network assim, excepcional que você faz, o conhecimento que você faz de 360 da empresa, e você pula essa etapa, né? Então,
chega no final, eles te avaliam para ver realmente se você já está apto para uma cadeira um pouco maior. Então eu sentei como especialista e aí depois eu cheguei até a coordenador, também fazendo esse papel de BP de finanças, né? Então fazendo a intermediação entre as áreas de negócio e o mundo de finanças, né? Então eu fazia essa ponte com os stakeholders que eu tratava ao longo do dia, né? Isso é algo que você gosta, assim, essa área você se identifica? Então, finanças eu tinha um interesse muito grande porque eu falo, cara, assim, eu vejo que é o tipo de conhecimento que independe assim, do negócio que você, do negócio mesmo da empresa, sempre vai ter uma área financeira que ela é importante, né? Porque no final, a gente cria empresas, faz negócios realmente para ter algum resultado financeiro, né? Então, assim, eu também via muito os grandes líderes, cara, tipo VPs, CEOs, todos eles tinham que ter um conhecimento básico de finanças, sabe? Independente do cargo deles. Isso era até um diferencial. Você via pessoas que, sei lá, VP de marketing, áreas mais ligadas a humanas, que eventualmente eles tinham conhecimento em finanças, eles eram vistos como diferenciados. E eu falei, então, cara, acho que parece que faz sentido eu ir para essa área para realmente entender como que funciona, né? Eu acho que é legal de você estar em finanças porque você sempre vai estar incluído nas principais discussões tipo, da empresa, né? Porque toda decisão ela vai ter ali um trade-off entre recurso que você tem, né? E o retorno que você vai ter, né? Então, cara, o que me chama mais atenção hoje é realmente esse nível de importância, né? Não é à toa que o CFO, normalmente, ele é um braço direito do CEO. Em muitos casos, você tem um CFO se tornando CEO. Por que acontece isso, normalmente? Né? Porque essa pessoa ela tem uma visão de negócio e, ao mesmo tempo, ela entende dos números da empresa. Então, eu vejo que é um perfil que, cara, agrega muito, né? Quando você tem esse tipo de conhecimento. Então, acho que por isso que é uma coisa que eu gosto muito hoje, porque você sempre está ajudando muito as pessoas a tomarem decisão. É uma área, no final, core, né? Porque tudo envolve dinheiro, né? Isso, eventualmente, se eu quero ir para outra área, acaba se tornando também um diferencial, né? Você ter esse conhecimento mais para finanças. E aí você, então, ficou nessa área de relação com investidores e como foi isso? Assim, quanto tempo você ficou lá fazendo isso? Então, a minha área, eu fiquei 4 anos no total na Serasa, né? Como 2 anos como trainee, depois especialista como minerador, mais 2 anos, né? Então, basicamente, eu fazia, tinha as áreas de negócio dentro da Serasa, né? Então cada um tinha uma área mais ligada a crédito, tinha uma área mais ligada a consumidor, uma outra área mais ligada a certificado digital. E por curiosidade, eu acabei assim, e também meio que destino, teve muitas movimentações na estrutura de finanças, e no final eu acabei meio que rodando todas as áreas de negócio, tipo, ou mudando de chefe, então eu tive a oportunidade de realmente atender, do lado de finanças, todas as áreas de negócio. Então acho que por isso que chegou o momento que eu comentei, né, cara, acho que o esforço que eu estou tendo aqui versus a curva de aprendizado não está valendo mais a pena. E aí que eu comecei a rever, falei, cara, acho que já chegou o meu tempo aqui de agregar mais conhecimento, né? Então foram 4 anos nesse período inteiro de treininho até chegar a coordenador, que eu fiquei na Serasa fazendo esse papel, né, a gente chamava de Finance Business Partner, né, que faz a intermediação entre o negócio, então atendia executivos, diretores ligados ao produto mesmo, né, e eu fazia esse papel de BP mesmo, né. Então, BP é... Business Partner. Entendi. Business Partner. Então ele é como se fosse o ponto principal de apoio para todos os temas ligados a finanças, para essas pessoas. Então, minha rotina era basicamente fazer fechamento mensal, né, fazer análise de produto, de rentabilidade, e mostrar isso dando insights para esses diretores. Tá? Isso envolvia muitas coisas, além de rentabilidade, também reestruturações de áreas, né? Então, se a gente vê alguma oportunidade de redução de custo, também a gente trazia, né? Porque a pessoa que está no produto, ou no negócio ali, ela está muito mais ligada, basicamente 80% do tempo dela, focada no produto.
né? Então ela precisa de ter alguém, uma área, suportando ali com informações de receita, de custo, como que a gente está indo, né? A meta também dessa pessoa vai estar ligado a metas financeiras, né? Então também é um tema super sensível. Então acho que esse também era um tema que eu achava muito legal, porque você estar nessa posição, você sempre estava relacionado a pessoas chaves, né? Diretores, executivos, e estar nesse ambiente é muito traz uma riqueza de conhecimento muito grande, sabe? Tanto de você entender a pessoa, como que é a parte mais política mesmo, como que eu levo esse número, essa análise de uma forma que as pessoas entendem, também não vai, sei lá, expor muito esse cara, sabe? Tipo, eventualmente ele tá fazendo alguma cagada, não posso levar tão diretamente, entendeu? Então tem toda essa parte um pouco mais de negociação, de influência, que ela é super importante, não é só a parte analítica, financeira, que vai te levar a ter um diferencial. Você precisa ter essa parte de comunicação, de negociação, influência também muito boa, porque no final eles são os decisores, então você precisa meio que influenciar eles a eventualmente ir para uma decisão que você acha que é mais favorável, que faz mais sentido, né? E negociações também sempre envolve bastante, né, essas reuniões. Então, Mas, assim, uma dúvida que eu tenho, na área de finanças, assim, eu vejo muitas pessoas tirando certificações, tipo o CFA, CFP, o que é isso, assim? Qualquer pessoa que atua nessa área de finanças precisa tirar isso? Como funciona esse sistema, assim? Sim. Existe assim, tem dois mundos, né, que eles se interrelacionam, mas são diferentes. Você tem a parte de finanças corporativas, né, que hoje é a área que eu atuo, que é basicamente você entender a saúde financeira da empresa, né? E aí você tem o mercado financeiro que daí é ligado a bancos, a corretoras, bancos de investimentos, enfim, que as pessoas ali também precisam entender de finanças corporativas, né? Porque, vou avaliar uma empresa, eu preciso entender o DRE dela, o balanço patrimonial, toda essa parte um pouco mais contábil, né? Você precisa ter esse conhecimento, né? Então elas meio que se interrelacionam, por isso que tem muita gente que ou sai do mercado financeiro e vai para finanças corporativas, ou ao contrário, né? Existem certificações assim, mais ligadas ao mercado financeiro, que você comentou, né? Tipo CFA, CFP. Eu mesmo tirei o CFP, mas é porque é um tema que eu gosto muito de investimento pessoa física. Mas não é uma coisa que eu, tipo, no dia a dia, não é meu trabalho, né? Assim, de planejamento financeiro para pessoas, né? Ou para investimentos, né? No lado de finanças corporativas, você acaba entrando em alguns assuntos que eventualmente você precisa ter um conhecimento um pouco mais básico, sabe? Tipo, por exemplo, hoje eu vejo o caixa da empresa, né? Então eu não posso deixar todo o caixa na conta corrente, porque ele não vai rentabilizar. Então eu preciso conhecer, ter um relacionamento com o banco, do tipo, cara, qual que é o melhor investimento com a minha necessidade hoje, que eu consigo atender minha empresa, né? Com uma certa liquidez no meu caixa, eu não vou travar meu dinheiro, né? E esse relacionamento com o banco é muito importante. Então você precisa de um empréstimo, contrair alguma dívida para financiar a sua operação. Então você precisa entender um pouco do mecanismo dos dois mundos, né, no final do dia. Mas a certificação em si, finanças corporativas, você não precisa ter uma específica, né? Tipo, só se você for um contador, enfim, começar a assinar mesmo o balanço, aí você precisa ter uma faculdade de contabilidade, né? E ter uma certificação, né, disso, para poder assinar. Agora, quando você vai para a área de planejamento financeiro, você não precisa ter uma certificação específica para atuar, né? Por isso que tem muita gente de diferentes áreas e principalmente engenharia. Agora, no mercado financeiro, você tem algumas certificações porque é mais regulamentado, né? Tipo, você trabalhar num banco, você está ali exposto a leis, enfim, toda uma regulamentação muito forte, e você precisa ter alguma certificação para comprovar, né? Então tem CPA, tem tipo CFA é mais um diferencial, mas para você ser assessor você precisa ter uma certificação específica para ser assessor, né? Então assim, existe uma diferença entre essas duas áreas, mas elas meio que se interrelacionam. Mas eu vejo finança corporativa como algo que não necessariamente se precisa de certificação. O mercado financeiro já é mais engessado, né? Algumas posições é um requerimento você ter uma certificação específica, e outras são diferenciais, né?
Então, o CFA que você comentou, o CFP são diferenciais que te levam a cargos mais bem remunerados, enfim. Perfeito. E hoje, então, você trabalha na Shape, é isso? Isso. E aí, você está a cargo da estruturação financeira da Shape, assim. Como que é fazer isso, assim? O que você faz no seu dia a dia? É um desafio bem grande, né? Porque, só para dar um contexto para vocês entenderem, a Shape ela não é uma startup convencional, vamos dizer assim. Não tem um fundador. Ela, na verdade, é um spin-off. Então, um spin-off é quando você tem uma empresa que ela tira uma parte do negócio dela, faz esse spin-off que a gente diz, esse processo, e aí esse pedaço ele vira uma nova empresa. Achei que foi mais ou menos nesse processo. Então, a nossa empresa mãe, vamos dizer assim, é a Modec. Então, a Modec é uma empresa que constrói plataformas de exploração de petróleo. Então, tem aqueles navios gigantescos que estão ali no meio do oceano explorando petróleo. Ela constrói esses navios e ela presta o serviço de operação desses navios para petroleiras, né? Tipo Petrobras, Exxon, Total. E uns 5 anos atrás eles começaram um projeto com a McKinsey, a consultoria, né? Para a digitalização dessas plataformas. Então, utilizar o sensoriamento dos equipamentos, utilizar todos esses dados por uma inteligência, né? Usando estatística e tal, e tudo muito focado na manutenção preditiva, né? Porque vocês imaginam que, cara, é 24 horas por dia, todos os dias, operação de exploração de petróleo. Então, qualquer parada de maquinário, você perde muito dinheiro, né? Então, essa parte de manutenção é super crítica, né? Para qualquer empresa de exploração de petróleo. Eles fizeram esse projeto, deu super certo, né? A gente conseguiu reduzir os tempos de paradas das máquinas, e eles viram isso como um produto, né? Então, eles falaram, pô, tem um potencial aqui que a gente pode explorar, né? Essa parte de manutenção preditiva utilizando machine learning, estatística, né? Então, eles pegaram essa área mais de tecnologia, essas pessoas saíram, né, da empresa, e aí criaram a Shape. Então, hoje a gente tem esses três grandes acionistas, né? A Modec, a Mitsui, que é um conglomerado japonês também. E eles formaram a Shape para a gente utilizar essa mesma solução em demais indústrias e também em óleo e gás, né? Toda grande indústria ela tem problemas de manutenção, né? Então, quando você olha para a parte de serviço versus indústria, você vê que serviço é muito mais avançado em utilização de dados. Então, por exemplo, bancos, toda essa parte é muito mais forte. Agora, a indústria, eles estão muitos anos antes, sabe? Em revolução tecnológica, indústria 4.0. Então, tem muita oportunidade para trabalhar, né? E aí, nesse sentido, eles começaram a estruturar as áreas corporativas, né? Então, eles já existiam um produto, começaram a contratar CEO, CFO, pessoal de RH, né? E aí surgiu essa oportunidade para eu trabalhar junto com o CFO para estruturar. Assim, hoje o meu dia a dia, ele é meio que um mix, do tipo, eu já estou no segundo ano agora, então teve muita coisa que eu já construí, né? Para meio que tocar o dia a dia de finanças, que ele é pesado, né? Porque você tem fechamento todo mês, né? Que você precisa reportar isso para fora, né? Pegar esses números, reportar para os seus acionistas e tal. Então precisa ter uma caixinha que é só processos core, vamos dizer assim, né? Que eles precisam estar rodando para você fazer a empresa rodar. Existem processos mais estruturantes, do tipo, cara, eu vou implementar um novo ERP, né, que é um sisteminha ali de notas fiscais, contabilidade. Então, assim, a minha vinda foi muito mais para trazer o que eu via, o que funcionava e o que não funcionava na Serasa, que era uma empresa já consolidada, com processos maduros, e a oportunidade de criar aqui uma coisa diferente e eventualmente não cometer os mesmos erros, né? Então, assim, meu dia a dia é basicamente, eu sempre tento dividir nessas duas vertentes, sabe? De tocar a parte de rotina, então processos ali que todo mês eu vou ter que fazer junto com o meu time, e outras atividades são projetos mesmo, então coisas que são estruturantes que eu preciso fazer para realmente garantir que a gente vai ter um crescimento saudável. E acho que
também me mudou muito como você pensa em finanças saindo de uma empresa consolidada para uma startup, porque querendo ou não é uma empresa, é um setor de controle, né? Finanças também, né? Tem toda a parte de governança, toda a parte de auditoria que é muito forte, né? Só que ao mesmo tempo a startup tem que ser um negócio meio ágil, né? Então você sempre tem que pensar meio que do tipo, cara, será que vale a pena fazer esse processo aqui, né? Criar mais esse controle em detrimento de deixar o negócio meio engessado ou não? Tem algum tipo de solução que talvez ela não seja melhor, mas, cara, a gente consegue tocar e não engessar o negócio, né? Então, acho que esse tipo de pensamento eu não tinha isso na Serasa, porque tudo era já mais redondo, vamos dizer. E ao mesmo tempo, como a gente é uma startup, a gente tem recursos mais finitos do que uma empresa já consolidada, né? Então, você tem que sempre pensar muito bem como você aloca os seus recursos financeiros, né? Então, eu acho que esse tipo de reflexão, para mim, ele é muito no meu dia a dia, né? Porque a gente tem bem menos pessoas, né? Os times são menores, então a gente tem que ter uma alocação de recursos bem mais otimizada, né? A gente não pode ter pessoas ociosas nem pessoas muito sobrecarregadas, né? Em projetos que realmente vão trazer um retorno para a empresa. Então a gente sempre faz nesse dia a dia, né? Meu dia a dia é basicamente isso. Qual você acha que é a qualidade mais importante no mercado de trabalho? Então, eu vejo duas qualidades. A primeira, muito relacionada a lidar com as pessoas, né? Então, relacionamento com as pessoas, entender as dores dela e como que você consegue realmente alcançar seus objetivos, né? E a segunda é você nunca perder a essência de você ser curioso e proativo, né? Então, buscar novos conhecimentos, trazer novas soluções. Acho que isso depende da sua área de atuação. Qual foi a sua maior conquista profissional? Eu acho que, cara, eu não sei dizer exatamente uma única, assim, mas acho que para mim é uma conquista sempre, toda vez que, cara, eu consigo deixar minha marca em alguma coisa, sabe? Em algum processo, alguma solução que eu trouxe. Então, para mim, isso é a maior conquista, sabe? Fala uma habilidade que você ainda quer desenvolver. Eu acho que hoje está muito mais ligado a entender a politicagem entre as pessoas, sabe? Acho que comunicação é um ponto que eu sempre tento melhorar. Então, como você se comunica com as pessoas, de que forma você consegue influenciar, também entender esse meio, assim, é super importante, porque cada nível que você sobe, cada vez mais essa parte ela é mais importante. Um livro que você recomenda? Cara, tem um livro muito bom, eu cheguei a comentar de adaptação, né? Então, as pessoas que estão começando agora, de entrar no mercado de trabalho, pegar estágios em diferentes áreas, né? Tem um livro que ele chama Os Primeiros 90 Dias. Eu li em inglês, não sei se tem tradução em português, mas é The First 90 Days. E ele explica como você, em 90 dias, consegue otimizar o seu processo de adaptação em qualquer empresa, assim. Então ele é muito prático, assim. Gostei bastante dele. Pode recomendar mais um? Pode. Pode. E a segundo, então que ele é o clássico, que ele é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu acho que esse também ele é sensacional. E ele também vai muito nessa questão de como você cria um networking legal, né? Como que você entende realmente as pessoas. Né? O que mais te motiva? Trazer um diferencial em tudo aquilo que eu faço, sabe, no meu dia a dia, seja na Shape, ou mesmo, eu não cheguei a comentar, mas eu também faço consultoria de planejamento financeiro, por isso que eu tirei essa parte de CFP, é uma coisa que, assim, me brilha muito os olhos, porque no final eu estou ajudando a empresa e as pessoas que estão lá dentro, né? E do outro lado da consultoria, mais ligado à saúde financeira das pessoas, né? Então, quando eu consigo trazer uma solução que realmente eu vejo impacto, para mim é uma satisfação muito grande, sabe? A habilidade que mais te ajudou na sua carreira, qual foi? Então, assim, para mim o diferencial foi a adaptação, capacidade de adaptação e também resiliência, porque, cara, você vai encontrar desafios que parecem, tipo, que não dá para solucionar, mas você tem que manter a paciência ali e falar, cara, eu vou solucionar esse negócio, vou achar a melhor solução para aquilo, porque aí realmente, quando você consegue, é uma satisfação muito legal, sabe?
Qual profissional você gostaria de ver aqui no Unicast? Legal. Eu tenho bastante interesse na área de entender na área de private equity. E esse meu amigo Eduardo Santos, ele trabalha lá. Então acho que ele seria um contato legal para vocês trocarem uma ideia. Enfim, é um tema bem específico, né? Seja curioso. Então, cara, sempre lá atrás de novos conhecimentos e tal. Não tenha medo de errar. Acho que todo mundo está aqui para se desenvolver e aprender mais. Então, não precisa ter medo de fazer as coisas e pensar que você vai lá. Cara, não tem pergunta burra. Então, assim, toda pergunta é válida. Não deixe de você deixar passar uma situação e você não fazer uma pergunta, sabe? Toda aprendizado é válido. Então, isso tanto para a experiência, tanto para eventuais questões que você tem, tudo é válido. Perfeito. Queria agradecer a sua presença nesse episódio, assim, foi muito bacana poder conhecer esse mercado aí de finanças, que é um tema que assusta muita gente, querendo ou não. Então, muito obrigada mesmo, fico muito feliz de ter aceitado o convite. Vou atrás aí desse contato aí que você falou. E deixa aí um espaço para você falar alguma coisa que você quiser, até da Shape, alguma coisa a mais que você queira divulgar também, fica à vontade. Ótimo. Acho que de recados finais, né, vamos dizer. Primeiro eu queria agradecer, né, o Unicast pela oportunidade, tudo. Acho que é um projeto que vocês fazem muito legal e eu acho que vai ser um diferencial muito grande para vocês, tanto no atual estágio, né, de faculdade, tudo, também para vocês levarem isso eventualmente para depois, né, fora da faculdade. Então, primeiro eu queria agradecer mesmo, acho que foi uma troca muito legal. E as considerações finais cara, assim, acho que independente do que você quer fazer, os seus objetivos, acho que todo mundo está aqui para tornar o mundo melhor, sabe? Então, acho que para mim, cara, faça o que te dá brilho nos olhos, o que faz você acordar todos os dias e falar, caraca, isso é muito legal o que eu faço, é isso, é a minha motivação. Acho que se todo mundo tiver isso, a gente teria um mundo muito melhor, sabe? Acho que essa é a minha consideração final. Perfeito. Meio filosófica, mas... Não, é isso mesmo, beleza. Show. Obrigada.